Sejam muito bem-vindos a mais um Bom Dia Boas Apostas. Sou o Aaron Big Mac, este é um canal de apostas esportivas onde falamos sobre previsões, precificações, prognósticos e análise live e pré-live dos jogos do dia. Hoje iremos falar sobre quarta-feira, dia de Liga dos Campeões, e temos um joguinho aqui da Liga Europa e da DFB Pokal, e vamos arrancar com o jogo da DFB Pokal. Não dá para fazer recap a esta terça-feira porque estou a gravar às 2h30, ainda não aconteceu qualquer jogo. Deixamos apenas uma dobra no Telegram. Espero que seja green. Em relação às coisinhas do costume, temos craque das camisolas é quem veste todos os dias, Big Mac 10 para 10% de desconto e portes grátis. Hoje estamos aqui com Bayern Munique. Bet7 e MyBest, os links estão no Telegram. Hoje, quarta-feira, ou amanhã, quarta-feira, temos bónus de 100% até 250 ou 300 euros na Bet7 todas as quartas-feiras da semana. Portanto, o link está no Telegram. Telegram esse que é 100% gratuito, está na descrição, onde fazemos o acompanhamento live dos jogos e onde saem basicamente as apostas todas. Hoje, ou a partir de hoje, temos uma parceria nova. Corner ProBet é um site de análise de estatísticas incrível para analisar jogos pré-live e se calhar ainda melhor para analisar jogos em live. Nós depois, quando começarmos as streams em setembro, vai dar para perceber melhor como é que se acompanha jogos em live e todas as mecânicas e estruturas que o site tem para nos apoiar nesse aspecto. E todos os dias agora vamos ter aqui a análise pré-live baseada ou suportada pelo Corner Pro. O link está na descrição também. Acedendo ou criando conta por esse link, recebem 3 dias grátis na versão premium para experimentarem o site. Agora sim, vamos para... Aliás, antes, subscrevam o canal, comentem e metam like se gostam deste tipo de conteúdo. E agora sim, vamos para quarta-feira. Em relação a esta quarta-feira, arrancamos aqui com o Wien Wiesbaden contra a equipa do Bayern de Munique, num jogo para a DFB Pokal, primeira jornada da DFB Pokal para estas duas equipas. O Wien Wiesbaden já trabalhamos muitas vezes quando estava na Bundesliga 2, desceu há 2 anos para a terceira divisão alemã e defronta hoje a equipa hoje, quarta-feira, a equipa do Bayern de Munique. As odds estão perfeitamente justas no match odds. Temos um Wiesbaden a 34, temos um Munique a 1.04, over 1,5 a 1.04, over 2,5 a 1.14, a linha está no over 4,5 a 1.83, temos ambas marcam a 2.37, ainda assim há alguma a probabilidade da equipa do Wiesbaden fazer aqui gol em ambas as partes está 1.24, o Bayern a vencer as duas partes está 1.44, portanto não há grande valor no match odds por aqui e eu até vos diria para fugirem um bocadinho desse mercado. Há 2 mercados que eu não desgosto. O Bayern de Munique a ter 4 cantos na primeira parte a 1.68, praticamente a 1.70, eu gosto. E se olharmos na MyBest, temos o ambas marcam não, mas o over 2,5 sim, a 1.85. Ainda assim, temos de ter atenção aqui a uma questão. Estamos a falar de Bundesliga 3, obviamente, mas estamos a falar a jogar em casa do Wiesbaden. O Wiesbaden, nos últimos 10 jogos, apenas não marcou por uma vez contra o Vitória Köln, não o Colónia, o Vitória Köln, uma equipa da Bundesliga 3 também. É o único jogo dos últimos 10 onde fez. De resto, onde não fez. De resto, fez 3 golos contra o Rot-Weiss Essen, onde perdeu. Marcou 2 golos, 3 golos contra o Ulm, 1 golo contra o Kassel, 2 golos contra o Aachen, 3 golos contra o Ingolstadt, 4 golos contra o Borussia Dortmund B, venceu a equipa do FSV Frankfurt, perdeu o tal jogo contra o Vitória Köln e depois fez 3 golos também contra o Unterhaching. Se nós olharmos aqui só para os jogos em casa, mesmo nas derrotas que tem, apenas por uma vez nos últimos 10 jogos em casa não marcou gol, que foi contra a equipa do 1860 Munique. Se olharmos, obviamente, para o lado do Bayern de Munique, vamos ter aqui registros também semelhantes, porque é uma equipa que faz muitos golos, não sofreu contra o Leipzig e venceu por 6-0, mas sofreu contra o Stuttgart, sofreu contra o PSG, sofreu contra o Mengão, sofreu contra o Benfica, sofreu contra o Boca Juniors, não sofreu contra o Oakland, nem contra o Hoffenheim, nem contra o Mönchengladbach, sofreu aqui 3 golos contra o Leipzig. Se nós olharmos aqui para o fator fora de portas do Bayern de Munique, sofreu contra o Stuttgart, perdeu com o PSG, sofreu 2 golos com o Mengão, sofreu do Benfica, se bem que isto são todos jogos em casas neutras, mas sofreu contra o Leipzig, depois sofreu contra o Inter também na Liga dos Campeões, sofreu contra o Augsburg na Bundesliga, sofreu contra o Union Berlin. Portanto, apesar de todas as odds dos overs para mim estarem justas ou até abaixo do valor justo, esta eu consigo ver aqui algum valor, que é o Wiesbaden a não marcar e serem na mesma 3 golos, ou até pode ser ao contrário, mas pronto. Ainda assim, de todas é a que eu gosto mais, mas na minha opinião a melhor odd para o jogo no dia de amanhã é mesmo o Bayern a ter 4 cantos ou mais. Na Bet7 está a 1.68 e na MyBest
está a... Primeira parte, cantos, está a 1.85, mais 3.5 cantos na MyBest do Bayern. O Munique está a 1.85. Para mim, é uma das melhores odds para este jogo. Avançando aqui para a Liga Europa, temos um AEK Larnaca contra a equipa do Brann. Nós já falamos deste jogo na jornada passada, na primeira mão. Tivemos o gol em ambas as partes na primeira mão e continua a ser um mercado que eu gosto. A equipa do Brann nos últimos 10 jogos... Na equipa de Brann, nos últimos 10 jogos, marcou em 8, apenas não fez golos contra o Pafos, que falamos ainda no vídeo de ontem, e contra o Pafos também, que falamos no vídeo de ontem, no jogo para a primeira divisão cipriota e para a Taça, onde empataram a 0 e perderam por 2-0. De resto, fez golos em todos os jogos. Se nós olharmos aqui para a Liga Europa, venceu a equipa do Larnaca, perdeu contra o Brann na primeira mão, perdeu contra o Legia, mas venceu o Legia por 4-1 em casa, venceu a equipa do Celje, empatou contra a equipa do Celje e venceu a equipa do Partizan por 1-0 e perdeu por 2-1. Ou seja, desde que esta competição está ativa esta temporada, marcaram em todos os jogos e apenas não sofreram contra o Partizan dentro de portas. O Brann está a fazer uma excelente temporada no campeonato norueguês, acima de algumas expectativas que se tem dentro destas equipas. Nos últimos 10 jogos marcou em 8, apenas não marcou contra a equipa do Aken para a Liga Europa e não marcou contra o KFUM, ou KFUM, não sei bem como é que se diz o nome desta equipa, para a Elite Serien, a Liga Norueguesa. De resto, fez golos em todos os jogos. Aqui temos um Larnaca a 2.05, portanto mais respeitem aqui pela equipa do Brann. Brann a 3, over 1,5 1.25, over 2,5 1.80. Temos o ambas marcam 1.68 e o gol em ambas as partes 1.75. Estamos a falar de um jogo que na Noruega ficou por 2-1. As equipas norueguesas são equipas ofensivas. O Larnaca em casa tem que vencer o jogo, é obrigado a marcar, é obrigado a ir para cima, portanto, voltamos a falar dos meus mercados. Over 1,5 1.25, over 2,5 1.80, ambas marcam 68 e o gol em ambas as partes 1.75. Para mim, são odds bem interessantes. Em relação à Liga dos Campeões, arrancando com o Karabag Ferencváros, não falei deste jogo na primeira mão. A equipa do Karabag venceu por 3-1 o Ferencváros fora de portas e ainda assim está com modo 2.30 para o jogo 2, portanto, há aqui favoritismo, mas dúvidas no favoritismo para o lado da equipa do Azerbaijão, se não estou em erro, a equipa do Karabag, e temos um mercado com o over 1,5 a pagar a 1,22 também. O que é que eu gosto aqui? A equipa do Karabag nos últimos 10 jogos tem apenas 2 derrotas, perdeu contra o Sabah e perdeu contra o Sumqayit para o campeonato de lá deles. Eu tenho a ideia que é Azerbaijão, posso estar a confundir, mas é a ideia que eu tenho. Na Liga dos Campeões venceu a equipa do Ferencváros fora de portas, venceu o Skedia, venceu o Shelbourne e venceu o Shelbourne. Portanto, no contexto de Liga dos Campeões está a fazer uma época muito boa, porém os adversários também valem o que valem. Vem de uma vitória por 3-1 em casa, fora de portas, e recebe agora o Ferencváros, que nos últimos 10 jogos também tem apenas 2 derrotas contra o Puskás Academy e contra a equipa do Karabag no último jogo da Liga dos Campeões. Em contexto dos últimos 10 jogos no geral, apenas não fez golos contra o Ludogorets na Liga dos Campeões também, mas venceu a primeira mão. Mas venceu a segunda mão por 3-0 em casa. Este 0-0 foi fora de portas e tem apenas 2 empates, um contra o MTK no campeonato interno e contra o tal Ludogorets por 0-0. Do mercado, o que é que eu gosto? Estamos a falar de um jogo que ficou 3-1 na primeira mão. A equipa do Karabag vai receber agora a equipa do Ferencváros. O 1x, ou seja, o Karabag a não perder o jogo a 1.36, parece um modo muito interessante. Estamos a falar de um Karabag que recebe um Ferencváros que se calhar até na teoria é mais forte, no papel é mais forte, mas joga em casa, vem com a vantagem, vem com o pragmatismo que poderá ter e vem com a exposição que o Ferencváros provavelmente irá dar, porque a perder por 2 golos de diferença, não há aquele jogar do vamos com calma e um golinho de bola parada pode resolver isto. Obviamente que podemos não ter essa exposição nos primeiros 10, 15, 20 minutos de jogo, mas conforme o jogo for andando, iremos ter um forcing da equipa do Ferencváros para fazer aqui um golo e poder abrir a eliminatória novamente para a equipa. Ainda assim, dentro de portas, depois de todos os resultados que o Karabag tem feito, mesmo em casa, a equipa do Karabag, dentro de portas, tem uma derrota com o Sumqayit no último jogo a dia 22, portanto tem aqui dias de descanso suficientes, e contra o Sabah
para isto, Sabá, é para a Taça do Azerbaijão, perdeu por 3-2, onde fez golos também. E se olharmos aqui para o lado fora do Ferencváros, também não tem qualquer derrota nos últimos 10 jogos, porém tem aqui 3 empates, um deles para a Liga dos Campeões contra o Ludogorets. O 1x do Karabag a 1.36 parece um modo interessante, e como temos uma eliminatória ainda em aberto com a equipa, uma das equipas a ter aqui para cima, over 1,5, 1.22, também me parece interessante. Arrancando com o Copenhaga Basileia. O jogo ficou 1-1 na primeira mão, foi para mim o melhor jogo de acompanhar na primeira mão. Ficou 1-1 e ficou 1 na primeira parte, foi o resultado, ficou assim. Mas foi um jogo muito interessante mesmo na segunda parte. O que é que vamos trabalhar aqui? Exatamente o mesmo que fazemos no primeiro jogo, over 1,5, 1.22, ambas marcam, aliás, gol em ambas as partes a 1.75. Há aqui um contexto, o Copenhaga está com favoritismo, está a 1.75, mas há aqui um contexto que não me permite trabalhar o Copenhaga. Aliás, dois. Um deles é o Basileia não jogou este fim de semana para a Liga Suíça, portanto leva aqui mais 3 dias de descanso e de preparação em cima. A equipa do Copenhaga fez um bom jogo em Basileia, mas são duas equipas que eu acho, ou penso, do que eu vi, equilibradas. E a outra situação eu não tenho gostado assim tanto do Copenhaga esta temporada. Empatou o último jogo contra o Odense a uma bola, empatou contra o Basileia na primeira mão, venceu o Nordirland por 3-1, jogo com mais um jogador, venceu o Malmö por 5-0, excelente resultado aqui, mas na Liga dos Campeões, e eu vi o jogo e trabalhamos o jogo também, perdeu contra o HF Aros para o campeonato dinamarquês também, empatou contra o Malmö a 0 na primeira mão da eliminatória anterior, e depois estes resultados, onde venceu a equipa do Fredericia, que subiu agora, onde venceu o Drita, onde venceu o Drita por 2 vezes na Liga dos Campeões, e onde venceu a equipa do Vei, não foram exibições nada de extraordinário. Esta está aqui um bocadinho o peso de empataram fora e agora jogam em casa, e o peso do empataram fora com o Malmö e ganharam por 5-0 a equipa do Malmö. O Basel é mais equipa que a equipa do Malmö, vem de um empate contra a equipa do Copenhaga e de uma derrota contra o Lugano por 3-1 para a Liga Suíça, mas é aquilo que eu estou a dizer, não jogaram este fim de semana, vem aqui com mais 3 dias e mesmo nas derrotas a equipa do Basileia marcou golos em todos os últimos 10 jogos. As viagens não são assim tão complexas quanto isso, portanto não temos esse fator também. Obviamente que é sempre melhor não o fazer do que o fazer, mas não temos assim esse fator. Portanto, eu fugiria, pelo menos pré-live, da vitória do Copenhaga a 1.75. Se depois tivermos um padrão como tivemos no Malmö, pode fazer sentido entrar em live. Mas pré-live, eu fugia desta odd do Copenhaga a 1.75, over 1,5 1.22 e o gol em ambas as partes a 1.75. Para mim, são odds bastante interessantes. Em relação ao Clube Rouge contra o Rangers, aqui surge um jogo com mais dúvidas todas. A equipa do Rouge venceu por 3-1 a equipa do Rangers e não jogou para a Liga Belga este fim de semana. Portanto, o último jogo foi há uma semana, tem 7 dias de descanso, e nos últimos 10 jogos do Bruges tem apenas uma derrota, onde perdeu com o Mechelen, mas marcou, e um empate contra o Antuérpia a um gol, portanto marcou também. O Rangers não arrancou a Liga escocesa da melhor maneira, venceu a equipa do Dundee por 2-1 na primeira jornada, venceu, mas e depois jogou para a taça, onde venceu por 4-2 a equipa do Alloa Athletic, até aqui tudo bem, mas empatou no domingo, se não estou em erro, contra a equipa do St. Mirren por uma bola. Portanto, não é o melhor arranque de sempre. O Rangers já não acabou bem a época passada, empatou contra o Motherwell, empatou contra o Panathinaikos Liga dos Campeões, empatou contra o Hibernian, tem aqui mais resultados, empatou também contra o Celtic, acaba por ser normal, mas empatou contra o St. Mirren, exatamente. Portanto, o Rangers não fez uma boa temporada na época passada, não tem uma equipa por aí além, e depois tem aqui uma carga que é, perdeu 3-1 na Escócia. E aqui temos um Bruges 1.55, obviamente, dentro deste contexto. Temos os overs também relativamente baixos, tendo em conta o primeiro resultado, porque tiveram 4 golos e as duas equipas marcaram e veio o gol em ambas as partes e por aí fora. O Rangers meio que sonhou aqui depois com este gol do Rangers na segunda parte, onde abriu aqui um bocadinho a eliminatória, mas aqui depende, e eu aqui confesso o desconhecimento do Bruges, depende da abordagem que o Bruges vier para o jogo. Temos o Bruges a receber o Rangers em casa, a vencer por 3-1, pode ter aqui duas abordagens. Ou entra no jogo para ganhar e para arrumar a eliminatória bem cedo e para não deixar o Rangers sonhar, ou entra numa de ter bola, meter gelo no jogo quando há essa a possibilidade, demorar nos pontapés de baliza, demorar nos lançamentos, demorar nas faltas, jogar com bola, fazer uma gestão do jogo com a posse.
que eu acho que é o mais provável nestes contextos. O Rangers jogou no domingo, portanto são mais 5 dias de descanso para a equipa do Bruges, apesar de estar no início de temporada, acreditem que faz a diferença, e eu percebo as odds que estão aqui a dar no mercado, porém eu não consigo ver valor em lado nenhum aqui. Em live poderá dar para trabalhar a vitória do Bruges, mas em pré-live eu tenho que vos dizer apenas o modo que para mim é o que terá mais valor, tendo em conta este segundo cenário que eu tracei, que é o under 4,5 a 1.22, ou seja, a saírem 4 ou menos golos no jogo. Não consigo ver mais valor aqui. O under 3,5 está a 1.57, se tivesse ali 1.70, 1.75 eu dizia-vos o mesmo, porém podemos ter aqui um jogo em que o Rangers até marca primeiro, abre a eliminatória e aí pode virar um jogo muito diferente, muito rápido. Em relação ao Benfica-Fenerbahçe, temos um cenário relativamente semelhante ao jogo do Copenhaga. O Benfica foi empatar à Turquia e agora recebe em casa como favorito. 1.61 para a equipa do Benfica, 5.02 para a equipa do Fenerbahçe, over 1,5 1,24, over 2,5 1,80, ambas marcam 1.81 e temos o gol em ambas as partes a 1.69. O que é que eu espero deste jogo? O Benfica na Turquia jogou de maneira diferente do que tem jogado nos últimos jogos com os tais dois pontas-lança, jogou de maneira diferente. Eu já nem me lembro do 11, deixem-me ver aqui rápido, o 11 do Benfica. O Benfica jogou com Pavlidis, com Actur Koglu e jogou com 3 médios, Richard Rias, Florentino e Enzo Barrenetxea. Houve muita gente que criticou um bocadinho este 11 porque era um 11 defensivo, pragmático, com Florentino, com Enzo e com Rios no meio e o Orsnes a jogar pela direita, mas também meio por dentro. No entanto, o que é certo é que tivemos um Benfica com mais bola. Se nós olharmos aqui para os radares, temos um Benfica jogar muito dentro da área do Fenerbahçe também, a vir fora na mesma e não se desequilibrou no meio campo. Eu não sei como é que a equipa do Benfica vem para este jogo, porque depois no jogo a seguir contra o Tondela em casa já jogou com 2 pontas de lança outra vez, com Pavlidis e o Ivanovic. Eu não sei que maneira é que o Benfica vai abordar este jogo. Eu acredito que possa abordar o jogo com os 2 pontas de lança na mesma, porque se não fosse assim, eu pelo menos acredito que se não fosse assim, teria jogado igual contra a equipa do Tondela, numa de... É um jogo do campeonato. O 11 do Benfica que jogou contra o Fenerbahçe na Turquia é suficiente para vencer a equipa do Tondela e era uma preparação para o jogo da Turquia. Portanto, eu acredito, contra a equipa da Turquia. Portanto, eu acredito mesmo que o 11 do Benfica amanhã, na quarta-feira, seja muito semelhante ao do Tondela. Joga em casa. A maior parte dos 11 foram feitos assim. Deixa-me um bocadinho reticente as transições defensivas do Benfica apenas com Enzo e com Richard Rios no meio. É verdade que há ali um apoio do Orsnes, muitas vezes mesmo sem bola o Orsnes encosta à direita e o Dedić faz quase de terceiro central ali sobre o lado direito. No entanto, eu tenho algumas dúvidas e prefiro abordar o jogo pré-live com essas dúvidas do que ter essa certeza e depois as coisas se tornarem diferentes. Portanto, aqui vou ser o mais pragmático no mercado possível. A vitória do Benfica a 1.61 acho perfeitamente justa, acho normal. O Benfica é mais equipa, joga em casa, empatou fora, tem tudo para resolver a eliminatória agora, portanto acho o modo justa. Temos o over 1,5 a 1.25 com o jogo apenas a um golo de ficar aberto, parece muito interessante e acredito que o Benfica tenha uma abordagem diferente do jogo do que teve na Turquia, e o Fenerbahçe igual ou para pior, porque a equipa do Fenerbahçe lá estava super confortável sem bola, até baixava o bloco muitas vezes, é algo que me deixou assim um bocado desconfortável, mas ultimamente tem sido a identidade do Mourinho, e o Mourinho neste tipo de jogos é muito forte, e o que é certo é que acabou por não perder o jogo. No entanto, na Luz, com o Benfica a golear a equipa do Tondela e a poder fazer a tal gestão que falamos no vídeo de sexta-feira, a poder fazer a tal gestão na segunda parte onde geriu o jogo como quis. E temos o over 1,25, parece-me interessante. O gol em ambas as partes a 1.70, parece-me as odds mais interessantes para este jogo. Espero um Benfica forte, espero um Fenerbahçe pragmático. Não acho justa a odd do Benfica, apesar de eu perceber. Não o vou fazer, pelo menos pré-live, por este pragmatismo do Fenerbahçe. Vamos ver o guarda-redes do Fener a perder algum tempo a bater os pontapés de baliza. Vamos ver o Fenerbahçe a fazer algumas faltas. Vamos ver isso tudo num contexto de Liga dos Campeões, num contexto de jogo eliminar, em casa. Pode funcionar. Acho arriscada esta odd do Benfica porque acho que é uma odd justa. Portanto,
over 1,5 a 1,25 e o gol em ambas as partes a 1,70. Por hoje estamos falados para esta quarta-feira de Liga dos Campeões com foco para o Benfica Fenerbahçe. Já sabem, se gostam deste tipo de conteúdo, subscrevam o canal, comentem, metam like, ativem o sininho, façam tudo o que der para fazer no YouTube. Isso ajuda-me imenso. Muito obrigado a toda a gente. Já sabem, craque das camisolas, My Best Bet 7 e agora Corner Pro. Os links estão todos na descrição. Muito obrigado e que quarta-feira seja um bom dia com boas apostas.